Dr. Celso Ferreira. Ação médica do Estado do Rio de Janeiro. Registramos e agradecemos a presença das autoridades e representantes das diversas entidades médicas e da saúde aqui presentes. Dentre elas, Dr. Roberto de Almeida Gil, diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer. Doutora Cristiane Vieira Machado Fiocruz, vice-presidente de Educação da Comunidade, representando o presidente Dr. Mário Moreira. Doutora Márcia Caetano, Grupo Nutri Niterói, fundadora. Doutor Eduardo Vaz, vice-presidente da Unicred e ex-presidente da Somerge. Doutor Arthur Custódio, coordenador nacional Mohan. Dr. Gilberto Ururaí, diretor médico do Med Rio Checkup. Dr. Savino Gasparini, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Dr. Delta Madureira, da Santa Casa da Provedor Francisco Horta. Doutora Ana Cristina Murai, diretora técnica da Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda. Doutor Valdemar Naves do Amaral, membro da Academia Goiana de Medicina, diretor secretário-geral do Conselho Regional de Medicina de Goiás e acadêmico da Academia Nacional de Saúde das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Doutora Célia Regina da Silva, da SGORGE e vice-presidente do CREMERGE. Demais autoridades aqui presentes sintam-se citados em função de termos recebido esses folhetos. Esta, que é a primeira reunião do ano, tradicionalmente é realizada na cidade do Rio de Janeiro, tendo como anfitriã nossa afiliada, a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que completa este ano 137 anos de fundação, sendo a associação médica mais antiga do Brasil. Tradicionalmente, a palestra científica fica sob a responsabilidade da afiliada anfitriã, e a Sociedade de Medicina e Cirurgia convidou para esta atividade a excelentíssima senhora Ministra de Estado de Saúde, doutora Anísia Trindade Lima, que, nesta oportunidade, receberá também o título de associada honorária da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de Janeiro. Para as palavras iniciais de abertura do evento, passamos a palavra ao presidente da Somerge, doutor Benjamin Batista de Almeida. Muito bom dia a todos. As primeiras palavras são para agradecer a presença de todos, cumprimentando a excelentíssima senhora Ministra de Saúde, cumprimento a todos os colegas da mesa. É um prazer enorme recebê-los, uma honra e uma alegria muito grande receber aqui a nossa Ministra da Saúde para proferir a palestra inicial da primeira reunião do Conselho Deliberativo da Somerge no ano de 2023. Então, fico por aqui porque tem muita gente para falar e o tempo urge. Sabemos, inclusive, que a ministra tem uma agenda muito apertada hoje e precisamos iniciar logo o nosso evento. Obrigado.
Passamos a palavra ao Dr. Clóvis Munhoz para a sua saudação, nosso presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom dia a todos. Cumprimentando a doutora Anísia Trindade, excelentíssima senhora ministra de Estado da Saúde, eu cumprimento aos demais colegas da mesa e cumprimento todas as autoridades presentes. Dizer que é uma honra, como presidente do CREMERGE, participar desse evento, onde teremos a palestra da ministra Saúde, uma agenda para o Brasil, e de um evento da SOMERGE, que é uma grande parceira, uma grande aliada do CREMERGE, lembrando a todos que o CREMERGE é um órgão judicante, é um órgão fiscalizador, mas também é um órgão acolhedor. Aqui é a Casa do Médico. Um bom dia e um bom evento a todos. Em seguida, convidamos o Dr. César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos os presentes. Cumprimento, em nome da ministra da Saúde, Anísia Trindade, cumprimento a todos os colegas da mesa, todas as autoridades presentes. Eu quero agradecer muito a SOMERGE pelo convite de estar aqui nessa cerimônia, que vai homenagear a ministra, e quero dar um depoimento pessoal de uma pequena convivência que pude ter com a ministra, que me recebeu de maneira muito acolhedora, elegante, propositiva, lá no seu gabinete em Brasília. Eu quero dar esse depoimento porque saí de lá com a impressão de que nós temos uma ministra que tem ouvidos, que acolheu sugestões, ouviu propostas, algumas alinhadas com o pensamento do Ministério atual, algumas proposições que não convergem totalmente, mas que nós podemos, de maneira honesta, transparente, buscar caminhos comuns. Então, eu saí extremamente bem impressionado da ministra, do acolhimento que os seus secretários tiveram com a Associação Médica Brasileira, e quero fazer de público esse reconhecimento, que saí com muita esperança e que a gente tenha tempos melhores para a saúde no Brasil, com pessoas com essa honestidade de propósitos e essa vontade de fazer as coisas dar certo. Parabenizo a SOMERGE por, nesse dia, homenagear a ministra e dar-lhe a oportunidade de uma fala para que possamos ouvi-la. Muito obrigado. Gostaríamos de passar a palavra ao Dr. Celso Ferreira Ramos Filho, presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, a quem convidamos a vir à tribuna. Muito obrigado, doutor Rômulo. Bom, primeiro, obviamente, cumprimentando a senhora ministra, agradecendo profundamente pela aceitação do nosso convite. Eu estava brincando com ela, dizendo que não sei como é que o ministro tem tempo para trabalhar com a quantidade de cumprimentos e fotografias que tem que tirar. No meio disso, ela pôde aceder e vir aqui estar conosco. Cumprimentando a ministra, eu cumprimento a todos os colegas, todas as autoridades. Fundada em 14 de fevereiro de 1886, na rua mais afamada do Brasil, a do Ouvidor, tão importante que teve as suas memórias escritas por Joaquim Manuel de Macedo, aliás, médico, a Medicina e Cirurgia é a mais antiga entidade médica de livre associação no Brasil. Há amplo suporte bibliográfico factual para isso. Surgimos no número 77 da Rua do Ouvidor. Os fundadores foram Lucas Antônio de Oliveira Catapreta, Hilário Soares de Gouveia, Henrique Alexandre Moná e Marcos Cavalcante. Criada dentro do espírito libertário da época, pouco antes da abolição da escravatura e, pois, antes da República, a Sociedade de Medicina e Cirurgia procurava ampliar a participação dos médicos na vida pública da corte, buscando uma interação mais efetiva com as questões sociais e de saúde da época, visando aglomerar em seu seio o maior número possível de médicos, com o intuito de democratizar a interveniência social da corporação médica no país.
Seus primeiros estatutos ditavam ser ilimitado o número de sócios e davam como seus objetivos estudar e discutir assuntos de medicina e cirurgia, defender os interesses da classe médica, promover a união dos seus membros e emitir pareceres sobre questões profissionais e de interesse da classe. Portanto, nada de muito diferente do dia de hoje. Como entidade médica da capital da República, a Medicina e Cirurgia teve um projeto de representatividade nacional, não limitado à cidade ou depois ao Distrito Federal. No começo da medicina sanitária, torna-se local de discussão dos problemas de saúde da velha cidade e da jovem república. Lá se alardeiam as mais novas conquistas da arte médica, se expõem teorias, ainda que falhas, como a da etiologia da febre amarela por Domingos Freire ou de um vírus filtrável para a tuberculose de Cardoso Fontes. Mas esse não é o momento de nos fazermos encômios, de nos fazermos elogios ou de antecipar elegias, que em algum momento teremos que fazer. Apenas apresentamos nossas credenciais para a homenagem que agora vamos fazer. Nízia Verônica Trindade Lima nasceu no Rio de Janeiro. Em 1976, ela entrou para o curso de Sociologia da UERJ. Formada, iniciou seu mestrado em Ciência Política no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ, atualmente conhecido como Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP. Obteve o título correspondente em 1989 com a dissertação O Movimento de Favelados do Rio de Janeiro, Políticas de Estado e Lutas Sociais. Logo depois, e ainda no IESP, inscreveu-se para o doutoramento, concluído em 1997, com a tese intitulada Um Sertão Chamado Brasil, Intelectuais, Sertanejos e Imaginação Social. Trabalho este que obteve o prêmio de melhor tese de doutorado em Sociologia no IESP. Ainda enquanto obtinha os créditos necessários ao grau de mestre, ingressou em 1987 como pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz. Sua ligação com a saúde começou aí. Seu envolvimento com a pesquisa histórica então se deu. Seu campo maior de trabalho é o pensamento social brasileiro, principalmente em suas relações com a ciência e com a saúde pública, mas tem lugar também na história das ciências sociais na saúde e um lugar no sertão das veredas do pensamento brasileiro. Sua atuação acadêmica e como gestora, até agora, de instituições basicamente de pesquisa e de produção intelectual, visa a promoção do valor social da ciência e a busca da aproximação entre ciência e sociedade. Por isso, a isca que lhes lançamos. Quando a convidamos para essa homenagem, encaminhamos subreptício e sorrateiramente duas referências bibliográficas que ela possivelmente já conhecia, sobre o papel histórico e social da medicina e cirurgia em sua fundação. E ainda douramos a pílula, sendo ambas as referências oriundas da Casa de Oswaldo Cruz. Uma do Dicionário Histórico e Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil, 1832-1930, preciosa publicação online da COC, Casa de Oswaldo Cruz, unidade da qual ela foi chefe de departamento, foi vice-diretora, departamento de pesquisa, vice-diretora e diretora. A outra referência é um artigo no periódico, também extraordinário, História, Ciências, Saúde, Manguinhos, também disponível na internet, de cujo corpo editorial a doutora Anísia faz parte. Pelo visto, essa pescaria deu certo e hoje nós temos aqui a nossa ministra. Prometi a mim mesmo não ultrapassar 15 minutos nessa minha saudação, considerando que o interesse de todos está não no que eu diga, mas no que ela irá dizer. Mas a brevidade é tarefa difícil, dada a pessoa assunto, a amplitude do seu currículo e a multiplicidade da atuação de nossa homenageada. Não vou também ingressar numa árida leitura de títulos de trabalhos, de capítulos de livros, de participações, apresentações e orientações, uma cópia sensaborona do seu currículo Lattes. Basta dizer que a nossa homenageada tem 17 livros, 43 capítulos publicados, 63 trabalhos em periódicos, além de funções de assessoria nacional e internacional, participação em bancas de mestrado, doutorado de concurso, orientação de dissertações e teses, em número bastante elevado. Já fazendo parte do quadro da COC, Casa de Oswaldo Cruz, foi membro da equipe de criação do Museu da Vida em 1999.
No ano seguinte, na comemoração dos 200 anos do descobrimento, organizou a exposição A Ciência dos Viajantes, quando teve como estagiário um estudante de Ciências Sociais da PUC chamado Celso Ferreira Ramos Neto, encarregado de escrever as mini-biografias dos 500 cientistas elencados na mostra. Aliás, um cunhado seu, conhecido como Turco, circulava muito no bar da piscina, bar do tênis do Fluminense, onde um outro Celso Ferreira Ramos, esse o mais velho, também estava sempre presente. A quantidade de prêmios, distinções e ingressos em instituições de saber impressiona. Recebeu a medalha do centenário da Fundação Oswaldo Cruz em 2020, ano em que criou o programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde na Casa de Oswaldo Cruz. Ainda nesse ano, em dezembro, foi eleita membro titular da prestigiosa Academia Brasileira de Ciências, na categoria de Ciências Sociais. Em janeiro de 2022, a doutora Anísia tornou-se membro da Academia Mundial de Ciências, TWAS, por extenso a The World Academy of Sciences to the Advancement of Science in Developing Countries. Essa é uma instituição sediada em Trieste, fundada em 1983, tendo entre seus fundadores Carlos Chagas Filho e o virologista anglo-brasileiro Hélio Gelli. É composta de 1.000 cientistas de cerca de 70 países eleitos por mérito, partindo do princípio de que, embora os países em desenvolvimento compreendam 80% da população mundial, menos de 30% dos cientistas do mundo têm essa origem, e que os que permanecem nos seus países têm que se haver com falta de recursos, pagamento insuficiente, baixo reconhecimento social e que, portanto, pouca pesquisa de qualidade é feita em locais onde ela é extremamente necessária, a TWAS pretende reconhecer, promover e apoiar o alcance de excelência em pesquisas no terceiro mundo, em suma, algo em que a experiência de nossa homenageada certamente fará diferença. Afinal, ela coordenou a rede Zika Ciências Sociais, que é parte da Zika Alliance Network, um consórcio de pesquisas multinacional e multidisciplinar formado por 54 parceiros em todo o mundo. Ela foi membro do Grupo de Trabalho do Plano de Ação Global da OMS, em 2018, bem como do Grupo Consultivo da OMS para a implementação da Agenda 2030. Foi ainda membro do Comitê Diretor Internacional para facilitar e supervisionar a implementação da Cúpula de Nairobi sobre o Programa de Ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, no qual o Brasil não se saiu muito bem. Exerceu também já a copresidência, não por culpa dela, certamente, já exerceu também a copresidência da Rede de Saúde para Todos, da Sustainable Development Solutions Network, que é uma iniciativa das Nações Unidas. Eu vou citar apenas algumas das homenagens que Nízia Trindade Lima recebeu. Em 2022, a Comenda Celso Furtado, do Consórcio Nordeste. A medalha Pedro Ernesto, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O prêmio Ana Nery, na Alerj. O título de doutor honoris causa da UFRJ. O prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença 2022 da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O prêmio regional da TWAS para a Diplomacia Científica, que homenageia indivíduos que tenham atuado em projetos de pesquisa transfronteiriços que tenham contribuído para a melhoria das relações internacionais. Acabamos 2022. Em 2021, teve a honra extraordinária de receber a Ordem Nacional da Legião de Honra da França. Como não fosse bastante, ganhou a medalha Tiradentes, da Alerj, o Prêmio Direitos Humanos da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Recebeu o Prêmio Personalidade Brasil-França, da Câmara de Comércio Brasil-França. O doutor Gilberto Ururaí certamente participou, está aqui conosco, certamente participou disso. Vamos resumir. Carioca do Ano, categoria Saúde, revista Veja Rio. Embaixadora de Turismo do Rio de Janeiro, Fundação Sesgran Rio e site Consultoria em Turismo. Sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Medalha do Mérito Oswaldo Cruz. Medalha do Mérito Academia Brasileira de Medicina Militar. Medalha Rui Barbosa, Fundação Casa de Rui Barbosa. Medalha Euclides da Cunha, Academia Brasileira de Letras. Cientista do Nosso Estado, FAPERJ. Medalha comemorativa dos 110 anos da Fundação da Academia Brasileira de Letras. Finalista do Prêmio Jabuti, com a obra Louis Pasteur, ao Vaso Cruz, Tradição e Inovação em Saúde. Eu disse que eu não ia fazer uma coisa extensa, mas não dá.
Nossa homenageada foi a primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz em todos os 120 gloriosos anos de história da instituição, sendo eleita e assumindo a direção da instituição em 4 de janeiro de 2017. Em plena pandemia, foi reeleita e foi nomeada. A meu ver, a resiliência do SUS durante a pandemia foi notável. Falo com orgulho da UFRJ, mas falo da UERJ, falo da Universidade Federal de Pelotas, poderia falar de outras e falo da Fiocruz. Nízia liderou as ações da Fiocruz no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. Criou um centro hospitalar no campus de Manguinhos, minha grande inveja. A Fiocruz liderou a capacidade nacional de produção de kits de diagnóstico e de processamento de resultados de testagem, tornou-se laboratório de referência para a OMS em Covid-19 nas Américas. Foi criado o Observatório Covid-19, rede transdisciplinar para subsidiar políticas públicas com informações sobre a circulação do novo coronavírus e seus impactos sociais em diversas regiões do Brasil. De modo muito especial, a presidente da Fiocruz coordenou o acordo de transferência tecnológica na articulação com o Ministério da Saúde do Brasil, a Universidade de Oxford, a farmacêutica AstraZeneca e as unidades de produções locais para a realização dos testes clínicos, registro sanitário e produção de milhões de doses da vacina contra a Covid-19. É preciso lembrar o que já se esquece: a dramática situação epidemiológica, a macabra contagem diária de corpos, a inexistência de suprimentos externos, enfim, todo um panorama que se esbateu e se camuflou em um ambiente de embates ideológicos, de fanatismo anticientífico, de surpreendentes e incompreensíveis posicionamentos de indivíduos, instituições e entidades. É preciso lembrar o que já se esquece, mas que será revisitado a seu tempo, quando a perspectiva histórica se fizer valer e o julgamento histórico se finalizar. De tudo isso, deriva que a chegada da doutora Anísia Trindade Lima ao cargo de ministra do Estado da Saúde não se deu de improviso. Sobretudo, não se deu por ser ela uma mulher. O avanço na superação do machismo passa por encarar-se com naturalidade a ascensão de mulheres ao topo das diversas estruturas sociais. Atribuir ao sexo ou ao gênero o fator último de qualificação para um cargo na posição ou posição significa exatamente desqualificar a pessoa que se quer engrandecer. O caminho do inferno está calçado de boas intenções, todos sabem. Digo isso até porque, nos últimos anos, a medicina e a cirurgia têm homenageado mulheres com absoluta naturalidade, sem nenhuma intencionalidade outra que não a de reverenciar a quem acreditamos ser disso digna. O digno. A médica do ano de 2021 foi a doutora Margarete Dalcom. A de 2022 foi a doutora Denise Pires de Carvalho, então reitora da UFRJ. Agora, impossibilitados de ter como médica do ano a socióloga Anísia Trindade Limas, trazemos-la para o nosso meio com este título que ora lhe outorgamos. Mas diga-se, de todas as 3 homenageadas, que o nosso ato nunca é o do compadrio, não é o da amizade, não é o da simpatia, nem o da indicação frouxa, muito menos o da bajulação. A escolha é sempre política, não no sentido partidário, nunca no sentido ideológico, jamais na intenção do confronto, mas no reconhecimento do papel de relevo desempenhado na atuação socialmente visível, do comportamento ético e tecnicamente perfeito, exatamente como no presente caso. Muito obrigado.
Nossos parabéns à excelentíssima senhora ministra de Estado de Saúde. E, nesse momento, convidamos para que a formação da mesa possa sentar à plateia para ouvirmos a nossa ministra com a palestra Uma Agenda para a Saúde no Brasil, ou seja, Saúde, uma agenda para o Brasil. Agradecemos aqui, nesse momento, mais uma vez, a formalização dessa homenagem à excelentíssima ministra, e, nesse momento, ouviremos a doutora Anísia. Acho que sim, tá sim. Bom dia a todas e todos. É uma honra imensa me tornar sócia honorária da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, né, a mais antiga instituição de livre associação da categoria médica, como já foi muito bem apresentado aqui pelo Dr. Celso. Eu quero agradecer muito por essa honra e eu gostaria de iniciar cumprimentando a todos os presentes na mesa de abertura, ao presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, Benjamin Batista de Almeida, ao presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Dr. Celso Ferreira Ramos Filho, anfitrião, e que fez essa apresentação com tanta sensibilidade que me emocionou bastante, com muitas referências à minha trajetória profissional, mas, sobretudo, a compromissos de vida e também a pessoas como seu neto e meu cunhado, que já não mais está entre nós, trazendo também um pouco de afeto, né, que está sempre presente em cerimônias como essa, entre pessoas que se admiram, né. Conheço o Dr. Celso de muitas discussões, bons debates na Academia Nacional de Medicina. É uma honra muito grande estar aqui. Quero também cumprimentar o Dr. César Fernandes, que mencionou nosso convívio muito recente, mas a intenção mútua, não é, do diálogo como um caminho para construção de agendas comuns, sobretudo no que se refere à qualidade da atenção médica, né, ao acesso a essa atenção, mas a qualidade, a formação dos futuros médicos, dos jovens médicos, tantos temas de uma agenda comum. E também ao presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Clóvis Munhoz. Agradeço a presença de cada um de vocês. Tem muitas pessoas conhecidas, representantes de instituição, não vou mencionar todos, mas dizer que, ao lado da equipe do Ministério da Saúde que me acompanha, ter 2 institutos vinculados, o INCA, com o Dr. Roberto Gil, recentemente nomeado, com muita satisfação nossa, e também a doutora Cristiane, minha amiga Cristiane Machado, que representa aqui a presidência da Fiocruz, vice-presidente de Educação, é também uma grande alegria. Mas quero agradecer a todas e todos por essa presença. Antes de começar a apresentação, eu quero fazer uma breve introdução, até para explicar um pouquinho do título, né, e o sentido que tem para mim receber a homenagem e também compartilhar ideias, pensando mesmo numa conversa, num diálogo, que eu creio que seja o mais importante. Mas, antes do título, eu quero dizer, doutor Celso, que é interessante, porque, à medida que o senhor falava, eu começava a sentir saudade de mim. Eu começava a sentir saudade de mim, porque, não pelos prêmios, pelas comendas, que sempre nos honram muito, mas pelas referências de 2 ordens, né? Uma é o trabalho de pesquisa acadêmica, que eu sempre me dediquei com muito afinco, com meus orientandos, né? Muitos estudantes formando ao longo da vida. Também, quando eu faço essa brincadeira de saudade minha, é porque esse é um lado muito caro para mim, mas que sempre conviveu com outro,
que é objeto também de minhas pesquisas, que as obras, sejam de cientistas, sejam de literatos, sejam de intelectuais, elas não se resumem à sua produção de ideias, né, ou à escrita, ou aos experimentos científicos. Há também uma dimensão importante da obra, que é a construção institucional. Né? Então, é isso que reconcilia, digamos assim, essas duas vertentes da minha vida, que nunca foram opostas, mas que nem sempre é simples, né, exercê-las simultaneamente. Já me esforcei muito por isso, agora, já bem passada dos 60 anos, já não acho que deva me esforçar tanto assim, até para cumprir bem, brincadeira à parte, né, o que eu vejo como uma missão neste momento, que é ter aceito o desafio, a partir do convite do presidente Lula, de assumir o Ministério da Saúde, um ministério de grande complexidade, cuja história, né, eu me debrucei sobre ela, cuja construção eu pude ajudar a partir da Fiocruz, em alguma medida, mas que, evidentemente, o desafio de estar à frente da gestão se coloca de uma maneira muito diferente. Né? Então, é nesse momento que eu estou e coloco isso também, eu já mencionei em entrevista, mas acho importante dizer que o convite do presidente Lula, quando ele fez, ele me disse de uma forma assim, muito contundente que ele gostaria de ter uma mulher, ele achava importante a participação das mulheres, mas, sobretudo, uma pessoa comprometida com o Sistema Único de Saúde, com sensibilidade para as imensas desigualdades no nosso país, especialmente para as pessoas mais pobres. Né? Então, foi assim que eu recebi o convite, por isso que eu falo de missão, né? E, naturalmente, isso teve muito a ver com a trajetória na gestão institucional, sobretudo ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Mas, agora, entrando no tema propriamente da exposição de hoje, aí vale uma explicação inicial. O doutor Celso não só me brindou com esses artigos que ele mencionou, mas também com uma sugestão de título, que era uma agenda para a saúde. E eu quis, de uma maneira mais provocativa, defender aqui a ideia que a saúde traz uma agenda para o Brasil, uma agenda que não é só restrita, né, às questões específicas da saúde. Né? A saúde tem um papel muito forte, tanto no bem-estar dos cidadãos, das pessoas, como na construção de uma sociedade em bases mais democráticas, mais justas, mais equânimes. Então, essa é a ideia geral que eu vou defender aqui, começando com uma breve incursão histórica para depois seguir com os desafios do presente, que eu creio que também há muitas perguntas que já começaram a ser feitas com relação à agenda, propostas, então vou caminhar dessa forma. Antes disso, mencionar, como pessoa que tem na sua formação a sociologia histórica, né, e o gosto pela perspectiva histórica, que também o doutor Celso mencionou aqui, de quanto é importante pensarmos nessa perspectiva, né, a imaginação histórica, como observou o sociólogo Wright Mills, ela nos permite olhar para além da conjuntura, né, ela nos permite entender que os caminhos não são únicos, não são naturais, que poderiam ser diversos, que são frutos de determinadas determinações sociais, econômicas, mesmo, né, ambientais, e do ponto de vista biológico, como tivemos agora nessa grave crise da pandemia de Covid-19, mas, ao mesmo tempo, né, que isso ocorre, né, que nós temos essa visão, existe também o papel das escolhas nos rumos, né, que cada momento nos colocam. Então, eu creio que, para pensar esse desafio, o desafio qual seja de um Brasil mais justo, com desenvolvimento sustentável, um Brasil que
eu estudei do ponto de vista de visões de como superar suas desigualdades históricas ou como promover, como se dizia no século XIX, a civilização, mais tarde, como promover o desenvolvimento, a saúde tem um papel muito importante. Isso eu discuti do ponto de vista histórico e hoje vou falar com menos ênfase dessa dimensão histórica para enfatizar também alguns aspectos a partir da Constituição de 1988. E é, sobretudo, uma agenda de reconstrução do Brasil que se coloca neste momento. Em todo o mundo, o tema da reconstrução pós-pandemia de Covid-19 está colocado. Todos os países, de forma naturalmente desigual, passaram por essa experiência com marcas importantes, seja pela desestruturação da organização social, de trabalhos, de empregos, de salários, seja pela vulnerabilidade que se tornou tão evidente e já foi mencionada na nossa mesa de abertura, ao mesmo tempo que nós temos a capacidade que não tivemos no início do século XX, com a gripe espanhola, de instrumentos da ciência com bastante efetividade, diagnósticos, vacinas, medicamentos já com uma certa dificuldade, ao mesmo tempo que nós temos isso, nós não garantimos o acesso desses benefícios da ciência a todos, e, mesmo países desenvolvidos, muitos deles tiveram grandes dificuldades nesse enfrentamento. Há muitos estudos no campo das ciências sociais demonstrando que a capacidade de resposta, o tempo de resposta, foram elementos centrais nessa crise. E, no caso do Brasil, também já foi um pouco mencionado pelo doutor Celso, há algumas questões muito fortes que se colocaram, como a falta de uma coordenação nacional, e que é o papel do Ministério da Saúde realizá-la, e também a negação de muitas evidências científicas, que não se trata de temas em dúvida, mas muitas questões que a ciência, como foi o caso tão falado da cloroquina, que não se soubesse se era eficaz ou não. Havia já, a partir, não no início da pandemia, naturalmente, mas a partir de um determinado momento, evidências que não era eficaz. Então, acho que há sempre há necessidade de precisão nesses termos, porque a ciência ela não é uma construção absolutamente objetiva, existe subjetividade no fazer científico, e todos sabemos disso, mas chegamos a consensos a partir de certas regras das comunidades científicas que devem ser explicitados, que têm que poder ser contestados, mas que significam uma base para a tomada também de decisões, para as políticas e para a informação à sociedade. Então, o que aconteceu no Brasil é muito sério, a meu ver. Então, eu tenho um posicionamento, e não vou deixar de colocá-lo, não só em relação à pandemia, mas em relação ao cuidado com a sociedade, com relação ao cuidado com as instituições democráticas. Então, por isso, eu creio que, não de hoje, a saúde é fundamental para uma agenda para o Brasil, uma agenda de um país soberano e de um país democrático, mas que, neste momento, isso se coloca ainda com mais força. Mas eu quero começar com uma imagem histórica que faz parte da pesquisa do meu livro Um Sertão Brasil, chamado Brasil, que o doutor Celso mencionou. Aqui nós temos o cientista do Instituto Oswaldo Cruz, Belisário Pena, que, junto com Arthur Neiva, percorreu uma extensa área de Minas Gerais, depois foram subindo pelo Rio São Francisco e tendo contato com populações do Nordeste brasileiro, essa foto do Piauí, e indo depois até o Tocantins. Então, foi uma viagem muito extensa, que teve início em março de 1912 e se estendeu por uns 5 meses.
E essa imagem é interessante porque ela mostra o cientista que tinha ido fazer essa viagem por encomenda da Inspetoria de Obras contra as Secas, também dando assistência médica, né, um atendimento médico à população local. Porque, no Brasil, um tema que ainda permanece hoje, né, de vazios assistenciais, da ausência de médicos, e hoje, né, sobretudo, mesmo com o aumento da formação médica, né, como mostrou o estudo recente de demografia médica, esses vazios permanecem não só no que naquele momento se denominava os grandes sertões do Brasil, mas também em áreas periféricas e de vulnerabilidade social. Mas, então, eu trago essa imagem para mostrar um pouco e para pensarmos, né, o quanto essa visão da saúde, pensando o território e pensando a sociedade, ela foi fundamental no nosso país. Foi desse movimento que surgiu a ideia de um Departamento Nacional de Saúde Pública, sendo o Ministério da Saúde no Brasil algo muito recente. O Ministério fará 70 anos este ano, e, inicialmente, no primeiro governo de Vargas, ele, junto com a educação, formou uma pasta. Então, a ideia que ao governo federal caberia, né, uma ordenação e mesmo uma responsabilidade por orientações no campo da atenção à saúde, ela demorou a se consolidar no país. Em 88, depois nós vamos ver um outro movimento mais voltado também para um princípio de uma descentralização da atenção, não de perda de coordenação, que é o ponto que eu estou enfatizando aqui. Mas eu creio que essa citação também ela é bem ilustrativa, é do relatório dessa viagem, né, publicado em um artigo também numa das mais antigas revistas científicas do Brasil, que é a Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que é essa visão sobre o Brasil e os brasileiros, né, que eu acho muito significativa. Raro é o indivíduo que sabe o que é o Brasil. Piauí é uma terra, Ceará outra terra, Pernambuco outra, e assim os demais estados. O governo é para esses párias um homem que manda na gente, e a existência desse governo conhece-na, porque esse homem manda todos os anos cobrar-lhe os dízimos, que eram os impostos. Né? Nós éramos para eles gringos, lordaços. A única bandeira que conhecem é a bandeira do divino. Né? Então, essa ideia, né, da falta de uma coesão, de um sentimento de nacionalidade muito comum nos anos 20, antecedendo a própria Revolução de 1930, era assim bastante frequente e mostra mesmo essa dificuldade de se pensar o Brasil como uma nação. E o ponto que eu estou enfatizando aqui é que a saúde foi um elemento central para que se construísse essa ideia da necessidade de uma atuação nacional, de legislação que superasse o que se considera o extremo federalismo da Constituição de 1891. Que, na verdade, deixava na desassistência grande parte da sociedade. Continuo com uma segunda imagem, que é a imagem conhecida da série Os Retirantes, de Cândido Portinari, que é a criança morta. Né? Esse quadro, que foi criado em 1942, guarda um diálogo muito grande com outro intelectual, escritor brasileiro, Graciliano Ramos, que, em 1938, publicou Vidas Secas. Né? Para mim, assim, uma obra-prima da nossa literatura nacional, tanto pelo seu conteúdo quanto pela forma, né, pela narrativa do autor. E esse quadro, para mim, é alusivo também não só do problema dos retirantes, da seca e do drama social do Nordeste, né, um drama que, em muitos estados, vem sendo superado. Né? É importante dizer isso, né? O Brasil mudou, não quero cristalizar essa imagem como a imagem do Brasil de hoje, não é, né? Mas é também ilustrativo de um outro indicador muito forte da desigualdade no Brasil, que é a mortalidade infantil, né? E também associo isso à esperança de vida ao nascer. Essa esperança tem aumentado nas últimas décadas, mas hoje sofre o impacto da própria pandemia de Covid-19.
Outros indicadores no Brasil, contudo, têm apresentado um forte retrocesso, né? É o caso da mortalidade materna, né, que deveria ser uma agenda, a meu ver, prioritária, não só de governo, mas também de sociedade. Hoje, a mortalidade materna é na faixa de 100, né, grosseiramente falando, por 100 mil nascidos vivos, sendo que muito desigual no Brasil. No estado de Roraima, que já visitei por 3 vezes, né, desde a posse como ministra da Saúde, é o dobro, né, de mortalidade. E isso, quais as explicações para isso? Em grande parte, pela não acompanhamento adequado do pré-natal, né? Eu pararia aqui, daria esse exemplo, porque eu acho muito importante, né, nessas visitas ao Brasil e nas visitas que o Brasil faz ao gabinete do Ministério da Saúde, porque também isso acontece, né? Cada dia vai uma delegação, governadores, deputados, de uma forma ainda pouco sistemática, eu vou tendo indícios de tantas coisas que mudaram no Brasil, mas de tantas coisas que não mudaram, né, e que nos levam a pensar numa regressão. E a observação que eu queria fazer é que, em Boa Vista, por exemplo, eu vi o Hospital da Criança, que é um hospital bem equipado, com uma equipe médica que me pareceu também adequada, com vinculações a vários outros centros médicos do Brasil, a mesma coisa na maternidade. Só que o que pode fazer a atenção, né, de alta complexidade para alguém que chega numa situação, seja uma criança em elevado estado de desnutrição, como aconteceu e vem acontecendo com as crianças Yanomami, seja, né, uma mulher também que já vem numa situação ou de pré-eclâmpsia ou de outros problemas, né, o que leva a uma alta mortalidade materna. E ali também se coloca uma outra questão, que, quando pensamos no Brasil, não falamos tanto, né, na área de saúde, que é a saúde das fronteiras. Não é? Por nosso sistema ser um sistema acolhedor, ele, ao mesmo tempo, está, no caso de Boa Vista, especialmente, que é 75% da população daquele estado, atendendo também a população migrante venezuelana e também a população da Guiana, né, que muitas vezes tem ali a sua possibilidade de atenção. Então, essa questão das fronteiras em todo o Brasil, né, de ampliarmos esse nosso olhar, eu acho que é fundamental para pensarmos uma agenda da saúde e também a sustentabilidade do nosso Sistema Único de Saúde, pensando aí uma cooperação com os outros países irmãos, uma agenda de diplomacia fundamental nesse momento, e a saúde é parte ativa, né, disso. Com essa imagem também, eu quero dizer que, ainda que, como eu disse, o Nordeste brasileiro, mantendo desigualdades naturalmente, mas tenha superado, né, essa imagem tão gritante como sua representação, eu quero também mencionar que no Brasil convivem, eu diria, questões do século XIX, do século XX e do século XXI como desafios. Né? Um desses temas, aproveitando aqui a presença do nosso amigo Arthur, do movimento Morin, com toda uma trajetória nessa questão da hanseníase, é exatamente os indicadores do Brasil que ocupam o 2º lugar do mundo, não é, em número de casos, o que é de uma doença eliminável, né, de uma doença que se deveria ter, de fato, entre outras, né, mas a hanseníase, em particular, ela nos atinge dessa forma, né? Tem tratamento, é possível pensar em formas de diagnósticos, já existem, precisos. Então, eu quero enfatizar aqui que, ao lado do conhecimento biomédico, é fundamental também que nós tenhamos uma visão de políticas públicas adequadas, naturalmente baseadas nessas evidências. Um outro ponto também que eu considero muito importante colocar, e tem a ver com essa questão do enfrentamento à pandemia, né, que eu mencionei, é o aprendizado, né, que, muitas vezes, essas experiências mais traumáticas podem nos trazer, mas, como diz o sociólogo Klaus Eder, é possível a sociedade aprender, mas o mundo é difícil de mudar. Né? Então, acho que
direcionar essa mudança, né, no sentido de uma maior equidade é algo fundamental nesse momento. E eu falei de doenças transmissíveis, mas é importantíssimo também colocar, né, a questão da transição demográfica, com o aumento da expectativa de vida, as doenças oncológicas, cardiovasculares, né, que se tornam também uma grande questão de saúde pública. Mas a saúde não é só doença, né? A saúde, aliás, é, sobretudo, pensar de uma forma integrada o bem-estar. Essa foi a tese da 8ª Conferência Nacional de Saúde, fundamental para o desenho do Sistema Único de Saúde, inscrito na Constituição de 88 e depois regulado por lei em 1990. Né? E aqui eu considero muito significativa essa conferência de Aroca, Sérgio Aroca, né? Grande liderança do sanitarismo, autor desse texto, que é Democracia, Saúde. Eu também gosto de, num jogo de inversão, falar saúde e democracia. Não vou ler o texto como um todo, mas eu quero destacar apenas a primeira frase. É um bem-estar social, né? O próprio conceito da Organização Mundial da Saúde, que pode significar que as pessoas tenham mais alguma coisa do que simplesmente não estar doentes, que tenham direito à casa, ao trabalho, ao salário condigno, à água, à vestimenta, à educação e às informações sobre como dominar o mundo e transformá-lo, que tenham direito ao meio ambiente, que não seja agressivo e que, pelo contrário, permita uma vida digna e decente. Então, dignidade, direito, um sistema político democrático são os temas que aparecem aqui. O que isso tem a ver com a saúde? O que isso tem a ver com a ciência? A meu ver, tudo, né? Há um texto famoso também do sociólogo Robert Merton, no pós-Segunda Guerra, no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que ele dizia que era uma ilusão dos cientistas considerarem que eles teriam autonomia, não é? Dizendo que não era possível um isolamento da ciência em todos os campos, não só as ciências sociais, mas também a física, né, que foi tão testada no contexto de guerra, com a construção dos armamentos atômicos, e a medicina, que também foi utilizada, como sabemos, né, para propósito de guerra, de como era impossível dissociar ciência e democracia, porque, na democracia, não é que não se possa ter boa ciência no sentido técnico em contextos autoritários, mas, se nós pensarmos os princípios éticos, a socialização da ciência e mesmo a livre expressão do pensamento científico, o ambiente democrático é fundamental. Então, eu acho que essas ideias são importantes também para pensarmos com Aroca nessa questão da saúde e democracia. E aqui chegamos, né, de uma maneira muito rápida, para não me alongar muito, a essa visão do SUS, né, que hoje é o maior sistema público gratuito de saúde do mundo, em termos de número de pessoas, está presente na vida de todos os brasileiros, dos 214 milhões de brasileiros, e uma parcela muito significativa, 75% da população, depende exclusivamente do SUS no que se refere à atenção ao acesso à saúde. Faço essa pontuação também para mostrar que todos os brasileiros estão referidos ao SUS, né, seja no setor de assistência pública, estrito senso, seja na chamada saúde complementar, né, programas de transplante, vacinação, enfim, tudo isso conforma e faz parte do Sistema Único de Saúde, mas grande parte da sociedade, muitas vezes, nem tem noção disso. Né? A esse respeito, o Silvio Tendler dirigiu um documentário muito interessante, não sei se assistiram, mas eu recomendo, que se chama Saúde Tem Cura. E é uma visão plural, são pessoas com visões diferentes, não é só pessoas do setor público que falam, muito interessante, e mostrando isso, né, essa forte presença do sistema, o que não significa que não tenhamos que dar passos, e isso é fundamental nesse momento, para fortalecê-lo, para aperfeiçoá-lo, e não só de hoje. Né? Um dos temas sempre presentes e que eu tenho enfatizado é o subfinanciamento. Né? Quer dizer, o financiamento público equivale a 1/4
do que é o financiamento privado. E não há sistema universal do mundo sem um forte investimento público e uma recuperação dessa capacidade e sua ampliação mesmo, né, porque isso é um problema histórico, não é um problema de último governo, é um problema de mais longa data, mas chegou a aspectos muito críticos no último governo. E falo isso para mencionar brevemente o diagnóstico que fizemos no período de transição, para dar uma ideia a vocês, muitas perguntas até que me foram feitas sobre financiamento, sobre tabela SUS e sobre programas, seja o programa de vacinação, seja programas como farmácia popular, seja programas de ciência e tecnologia para o Sistema Único de Saúde, eles seriam impossíveis sem a chamada emenda constitucional, a PEC chamada da transição. Seriam absolutamente impossíveis. Em alguns programas, vou mencionar saúde indígena, por exemplo, que hoje está em foco pela sua gravidade, havia corte na ordem de 60% do orçamento que havia sido encaminhado. Então, seria absolutamente inviável. Eu creio que talvez até a minha presença aqui, né, estaria em gabinete buscando como e o que fazer, né, em caráter de absoluta emergência. Então, eu creio que os desafios que eu vou colocar a seguir, eles partem de desafios de natureza mais geral, né, que eu não vou me estender, mas, se vocês quiserem, podemos conversar depois, que é a necessidade de investimentos contínuos em ciência, tecnologia e inovação, e de promover equidade no campo científico. A pandemia, eu digo, ela foi um marcador social de um problema já existente. Se fala, o Brasil não desenvolveu uma vacina autonomamente. Nós tínhamos pelo menos 10 vacinas candidatas, no mínimo, com chances, né, de se tornar um instrumento efetivo. No entanto, não houve esse investimento contínuo. Aí se fala também, muitas vezes, as vacinas são, no caso da Covid-19, experimentais. A gente ouviu muito isso, né? Sendo que, concretamente, foi demonstrado todos os princípios científicos absolutamente seguidos das fases, né, de análise e de estudos clínicos necessários. Mas o ponto que eu quero colocar aqui era, na verdade, elas não foram tão grande novidade assim, porque elas foram possíveis, e vou dar o exemplo da Universidade de Oxford, porque foi a vacina com que eu trabalhei mais, porque houve 10 anos de investimento em vacinas, não para SARS-CoV-2, naturalmente, porque era desconhecido, mas na plataforma de adenovírus, pensando os demais coronavírus e outras ameaças à saúde. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Sem investimentos contínuos, ciência, tecnologia e inovação, sem uma avaliação também dos gargalos, não é? Que aí eu acho que o campo médico também identifica com muita clareza onde temos gargalos de experimentação, etc., é impossível avançarmos nesse ponto. O segundo desafio que eu quero chamar a atenção é a necessidade de reorientar as atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no campo biomédico. É claro que há aqui grandes interesses de mercado, mas sempre temos que pensar que o interesse da saúde pública tem que estar em primeiro lugar. E mesmo leis que, naturalmente, têm que ser respeitadas, como a de produção intelectual, e patentes, né, portanto, em todo o mundo se discute a necessidade de revisão, porque, se vivemos um tempo de aceleração, não podemos pensar, né, em 10 anos, né, em tempos tão longos, 20 anos, né, para considerar a abertura, né, de uma inovação. O terceiro ponto é a necessidade de descentralizar a produção de bens de saúde. Isso também nunca se falou tanto em produção local em todo o mundo. O Brasil tem forças nesse campo, né, não só Fiocruz e Butantan, universidades, e creio que isso seja fundamental. O quarto, a necessidade de mudar o paradigma da comunicação da ciência. Com isso, eu quero dizer que nós somos desafiados, quem está no campo científico, a comunicar e dialogar com a sociedade, saindo de um certo pedestal e promovendo esse tipo de diálogo. O quinto desafio é a necessidade de fortalecer os sistemas de saúde e proteção social.
devemos pensar os desenvolvimentos tecnológicos à luz dos sistemas de saúde. Por fim, a necessidade de uma governança global sobre a saúde, não podemos pensar apenas de uma perspectiva nacional, e aí não é uma defesa de socióloga, mas é algo que vale para todos os campos, a necessidade de abordagens interdisciplinares diante dos desafios complexos como a saúde. Eu creio que isso é fundamental. Há uma imagem que vem dos próprios microbiologistas em relação ao enfrentamento e à preparação frente a possíveis novas epidemias, que é a imagem de Alice no País dos Espelhos e a Rainha Vermelha, que dizia para Alice que ela tinha que correr o mais rápido possível para ficar no mesmo lugar. Então, eu creio que essa metáfora nós temos que superar, e o que nos permite sair do lugar é não só o conhecimento interdisciplinar, mas uma prática informada pela visão da saúde de uma forma mais complexa. Por fim, a questão da saúde, como fundamental para a inclusão social, a democracia e o desenvolvimento. Eu tenho dito, isso nem sempre é aceito, às vezes até mesmo quem defende o Sistema Único de Saúde não tem essa visão, que a saúde é uma política social, mas ela, ao mesmo tempo, pode ser vista como uma política de desenvolvimento, de crescimento da capacidade científica, de soberania do país. Bom, e aí agora eu vou fechar com alguns desafios da agenda dos 100 dias de governo, porque eles têm a ver com essa visão de uma agenda para o Brasil, mesmo em áreas em que o Brasil teve um grande sucesso, que é a questão da vacinação. O Programa Nacional de Imunizações, eu conversava com a Isabel e outras pessoas que atuaram fortemente nesse campo antes de começar a sessão, 50 anos do Programa Nacional de Imunizações. E, de repente, nós vemos baixas coberturas vacinais, não só de Covid-19, mas de sarampo, de poliomielite. Há muitas explicações para isso. Sabemos que não é um fenômeno só brasileiro, não é, mas, no Brasil, temos que estudar os determinantes específicos. E isso tem sido feito, até pensando em favorecer o acesso. E um outro ponto que o doutor Akira Roma, uma grande referência nessa área, coloca, que é o fato de nós sermos um pouco vítimas do sucesso. Parece muito distante para as pessoas a ameaça de poliomielite, de sarampo, o que não era para a minha geração. Eu até escrevi um artigo para o jornal, um pouco pensando nos netos já. Quer dizer, os filhos já conheceram o Zé Gotinha, no caso da minha geração, e agora os netos têm que ter uma consciência da sociedade, da importância dessa vacinação. Então, nós lançamos esse movimento nacional pela vacinação. Eu queria convidar as sociedades médicas aqui presentes, já tenho feito isso, a reforçar esse movimento. Isso será fundamental, doutor César, doutor Celso, todos. Eu sei que vocês têm a mesma convicção, mas é importante que as pessoas saibam disso. Vamos trabalhar fortemente nessa direção. Como orientações gerais, trabalhamos com essa visão do fortalecimento do SUS, em fortalecer a relação interfederativa. Isso parece retórica, mas não é. Eu tenho feito não só o diálogo com as sociedades médicas, que o doutor César fez referência, mas também um diálogo intenso com governos de Estado, municípios, e o Sistema Único de Saúde tem essa vantagem no Brasil, ele tem uma forte institucionalidade. Então, tudo tem que ser feito com pactuações entre os 3 níveis, federal, estadual e municipal, o que dá uma força, uma capilaridade muito grande. É mais trabalhoso, certamente, até chegar aos consensos, mas isso dá muita força. A recuperação da coordenação nacional pelo Ministério da Saúde. Eu não vou fazer diagnóstico posso deixar depois essa apresentação com vocês, para não me alongar, mas eu já falei sobre esse diagnóstico, apenas dizendo que o que nós fizemos foi regularizar estoques, além do movimento, e ter dados organizados para poder, informação acessível para poder planejar essas ações.
Também no campo da atenção de média e alta complexidade, o programa de redução de filas, que não é um termo muito correto, porque eu acho que a fila vai aumentar, né, à medida que haja oferta de serviço, a tendência para alguns casos, né, claro, não para situações gravíssimas, como é o caso da oncologia, que não pode esperar, mas para muitos casos a tendência até é aumentar, mas o que a gente vai fazer é uma gestão, né, com base, inclusive, nas tecnologias de informação e nesse acordo interpartite, né, tripartite, para que a gente possa avançar nessa questão, né. Com a pandemia se agravou muito, uma das áreas de maior gravidade, como os senhores sabem, é a área de oncologia, né. A questão do câncer está aí no centro e temos conversado muito a esse respeito com Roberto Gil e o papel do INCA como Instituto Nacional. Outros programas que estão nos 100 dias são a farmácia popular. No meio desse caminho, lidamos com a emergência Yanomami, que eu não vou me deter aqui, mas dizer para vocês que é um grande desafio para o Ministério da Saúde ser o responsável direto, aí não é o município, pela atenção primária nos territórios indígenas. A situação em Yanomami, ela mostra muito bem que não dá para olhar apenas do ângulo da saúde, vai precisar ser reorganizado o modo de vida, né, a reorganização social mesmo, para que as ações emergenciais que temos adotado, que também posso depois conversar, elas possam ser efetivas. E aqui eu não coloquei, e certamente é uma grande preocupação, e foi o tema da conversa com a AMB, e tem sido com o CONAS, com o CONASENS, a questão da formação médica, do provimento médicos e da retomada com aperfeiçoamentos do programa Mais Médicos. Eu não coloquei porque nós ainda estamos finalizando, vai ser anunciado segunda-feira, mas só para mencionar a vocês que há uma forte convergência, primeiro, na ideia de que nós precisamos dar atenção médica nos territórios de vulnerabilidade, os grandes sertões de hoje, que muitas vezes estão na periferia das nossas cidades, além de áreas mais remotas do ponto de vista dos grandes centros. Além disso, uma convergência no sentido de que se formaram grandes números de médicos, o que não teve a ver com a lei do Mais Médicos, porque ela regulava números e certos parâmetros, que eu sei que é uma grande preocupação das sociedades e da categoria médica, e que nós estamos juntos numa visão de que é fundamental a oferta de residências, a qualificação desse corpo médico e um processo de educação permanente, né? E também, naturalmente, a avaliação dos cursos e das faculdades. Nós estamos trabalhando juntos com o Ministério da Educação, vai ser recriado um conselho conjunto para todo esse processo de avaliação de residências e da própria graduação, né? Não só na medicina, mas nas outras profissões do campo da saúde. Então, eu queria destacar aqui a retomada do diálogo, né, que foi um termo já usado aqui pelo doutor César. Eu considero que isso é muito importante, o fortalecimento do Conselho Nacional de Saúde, de comissões, dos comitês científicos, que não estão nesse slide, e com vistas também à realização da 17ª Conferência Nacional de Saúde, em julho. A Conferência de Saúde Mental, que é outro tema de grande impacto, vai ocorrer no momento posterior. E, por fim, eu queria só enfatizar essa questão da saúde como vetor de desenvolvimento e reindustrialização do país. Temos discutido muito esse ponto com o vice-presidente Alckmin, por conta da sua pasta, e também com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Será um ponto a ser discutido em todo o governo, isso é da Carta-Programa do presidente Lula, mas o nosso país tem vantagens que devem ser ativadas, especialmente nos complexos econômicos e industriais da saúde, do agronegócio, petróleo e gás. Então, essa ideia do complexo econômico e industrial da saúde, com vistas a um acesso de qualidade a medicamentos, equipamentos, vacinas, outros insumos de saúde, é fundamental. E as diretrizes estratégicas para esse complexo
implicam situar a saúde como uma grande prioridade da política de desenvolvimento sustentável, estruturar o Ministério da Saúde para implementar essa visão, garantir estabilidade e transparência para o uso estratégico do poder de compra do Estado. Isso tem sido uma grande e correta demanda do setor privado. Não é? Tivemos muitos instrumentos, como parcerias de desenvolvimento produtivo, que só podem ser efetivas, evidentemente, se houver transparência e estabilidade. Ninguém vai contratualizar algo que não sabe, não é, se vai ter estabilidade para prosseguir. Né? Então, com isso, eu quero dizer que eu enfatizo aqui, né, a dimensão pública do SUS, mas sabendo que toda a relação com o setor privado ela pode e deve, né, contribuir para essa agenda com essas orientações. Por fim, instrumentos de financiamento, incentivos fiscais, tarifários, né, a reforma tributária está na pauta. A meu ver, a saúde e o acesso à saúde, não a saúde como pasta, como ministério, né, mas a saúde como objetivo, precisam estar de uma maneira muito forte nessa construção. O fortalecimento das instituições públicas, né, isso que estabelecem parcerias, isso houve uma perda muito grande nos últimos anos. Eu, do lado da Fiocruz, fui testemunha disso. Vários produtos que estavam em desenvolvimento e que não tiveram financiamento para uma continuidade, isso rebatendo tanto na inovação quanto no acesso. E, por fim, assim, eu queria também mencionar a importância de toda uma área nova que nós construímos no Ministério da Saúde como secretaria, que é a área de informação e saúde digital. Né? É uma área de futuro, é uma área que a pandemia contribuiu, né? E todos os fenômenos têm muitas faces para mostrar o quanto ela pode ser uma ferramenta utilizada, se for vista dentro desses valores e diretrizes que eu mencionei aqui, e que eu tenho certeza que poderá, inclusive, contribuir para o fortalecimento da atenção à saúde, para o fortalecimento de laços que rompam, muitas vezes, com o isolamento desses profissionais de saúde que estarão, muitas vezes, nos chamados, né, antigamente, dos sertões do Brasil, que podem ser na periferia das nossas cidades, como eu disse, sem o estímulo para a sua formação. Então, acho que nós precisaremos ser criativos, inovativos, com a perspectiva de um acesso integral da saúde, de qualidade para todos. Muito obrigada. Convidamos a todos da mesa retornar aos seus lugares, por favor. Gostaríamos de agradecer e parabenizar a doutora Anísia pela excelência da palestra e das informações passadas a todos que estão aqui presentes. Como deferência da nossa ministra e também por característica das nossas reuniões do Conselho Deliberativo e também da parte científica com a palestra da senhora, há uma concessão de termos de 3 a 5 perguntas. Nós gostaríamos que, por gentileza, quem fizer a pergunta se identifique, seja uma pergunta objetiva, para que nós possamos dar continuidade de uma forma bem tranquila. Então, nós daremos início pela pergunta do colega lá atrás, que se inscreveu de imediato. Por favor. Doutora Anísia, bom dia. Jornal DR1. Nós atravessamos uma epidemia da Covid-19 violenta no mundo todo. Mas em nosso país também tem uma outra epidemia, que é justamente a epidemia no atendimento à população mais pobre,
pelos hospitais públicos. Vossa Excelência, que está praticamente 2 meses na condição de ministra do governo Lula, a Vossa Excelência já está preparando, já preparou, já concluiu um projeto para melhorar o atendimento à população mais carente nos hospitais públicos? Essa seria a pergunta. Também poderia ser aqui. Qual é seu nome, jornal? Carlos Augusto, né, que você falou Jornal BR1, mas eu não falo o seu nome. Bom, obrigada, Carlos Augusto. Sim, eu só queria separar sua pergunta em duas, porque a saúde de qualidade ela depende da atenção primária à saúde, né, como eu falei. Há um problema grave que eu verifiquei desde a transição, que é o fato de ter muitas equipes de saúde da família que os municípios foram constituindo, equipes de saúde bucal, várias iniciativas importantíssimas, mas sem o credenciamento e, portanto, sem o financiamento federal. Isso é a primeira coisa que nós vamos estar equacionando logo agora, essa semana, porque já tinha um levantamento bem feito, enfim, e é algo que é administrado totalmente pelo governo federal, tipo 99% do atendimento. No caso da atenção de média e alta complexidade, a questão dos hospitais, a situação é muito desigual no Brasil, né? Então, e houve um crescimento até de oferta de serviços na região Nordeste, muito grande, com alguns exemplos muito positivos. É o caso, por exemplo, da Bahia e do Ceará, com criação de policlínicas e, enfim, e até também de hospitais. Em outros estados também houve esse esforço, mas o que nós queremos fazer é uma política nacional que oriente, né, toda essa atenção para poder melhorar essa qualidade. Mas eu diria, em muitos lugares é prestada uma atenção de qualidade, sendo que também é importante dizer que a atenção hospitalar, só se pensarmos no setor filantrópico, eles respondem, por exemplo, por 60% das internações cirúrgicas, não é? Então, é uma realidade mais complexa, porque envolve também vários atores filantrópicos do setor privado, né? E, por isso, a gente precisa trabalhar uma série de pactuações com estados e municípios para que haja essa melhora. Mas esse é um foco de pronto, inclusive com esse programa de redução das filas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Neuza. Passamos agora ao próximo inscrito, aqui na frente, por favor. Eu prefiro falar de pé. Primeiro, saudar o José Antônio Alexandre Romano, diretor do Sindicato dos Médicos, saudar a SOMERGE e a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro por essa solenidade, por trazer a senhora para o nosso meio, né, e homenageá-la. E a gente homenageia que a saúde voltou aos trilhos, né? E, inclusive, no Rio de Janeiro, nós tivemos os sinais são colocados. O nosso presidente do sindicato está trabalhando no DGH, né, coordenando o DGH. E esse reconhecimento por parte da senhora do movimento sindical médico, do movimento médico, é um sinal claro que as coisas vão andando muito bem agora, né? Mas eu queria pontuar uma questão que a senhora colocou, que nós participamos tanto da Comissão Estadual de Residência Médica como da Comissão Nacional de Residência Médica. E desde o final do governo Dilma para cá, houve uma hecatombe na questão da Comissão Nacional de Residência Médica, a falta de financiamento das comissões estaduais e a falta de financiamento também da própria Comissão Nacional. Nós estamos em reunião virtual há quase 2 anos, né, sem condições de fazer reunião presencial da Comissão Nacional de Residência Médica. É uma coisa muito séria. Aqui no Rio de Janeiro, os centros do Ministério da Saúde são centros de excelência e foram dizimados praticamente. Uma para a falta de preceptores, né, a não ter concurso, de você ter uma política de recursos humanos muito, muito ruim, né, e outra também pelo próprio desprezo que foi dado de uma coordenação regional na residência médica, que acabou, não existe mais, né, os hospitais
desculpe a palavra, que se virem, né, em relação à residência médica. E, então, a questão da residência é muito séria no Rio como um todo. O município enfrentando uma crise gravíssima nos hospitais. O Estado também, e a questão do governo federal também. Então, nós temos um entendimento que tanto precisa um fortalecimento da Comissão Nacional de Residência Médica, e isso é para ontem, né, como também uma força-tarefa no Rio de Janeiro, para que a gente consiga melhorar o quadro que está muito ruim. Nós perdemos muito espaço. O Rio de Janeiro sempre foi muito importante na residência médica. Eu mesmo não sou do Rio de Janeiro, vim para cá porque o Rio de Janeiro era o local ideal para fazer residência. Então, eu queria só colocar essa questão e também lembrar que também as residências em saúde, elas são fundamentais, né? A gente não consegue fazer residência sozinhos. Só para lembrar, a Comissão Nacional de Residências em Saúde ficou no governo Bolsonaro, só voltou a funcionar nos últimos 6 meses, e parcamente. Ficou fechada. Então, essa questão da interdisciplinaridade é muito importante fortalecer. O Rio foi propulsor das residências em saúde. Nós temos na Prefeitura residências em saúde, junto com a residência médica. Então, colocar a residência médica na agenda, né? Fortalecer esse contato com as comissões estaduais, fortalecer esse diálogo. O diálogo, infelizmente, não existiu durante esses anos, é isso que eu queria colocar. Quero agradecer muito pela sua contribuição e primeiro, comentar que nós devemos, inclusive, trabalhar melhor esse diálogo com o setor sindical e dizer, eu até sugeri isso lá no Ministério, porque, além do Alexandre, aqui na Diretoria-Geral dos Hospitais, ter essa trajetória, né? Ele está fazendo seu doutorado, então é uma pessoa que tem uma carreira acadêmica, mas foi, durante um bom tempo, como você disse, jovem ainda, uma liderança sindical. Nós temos também na direção do PNI um infectologista que veio do Instituto Emílio Ribas, que é o Éder Gatti, que também foi, né, do Sindicato Médico em São Paulo. Então, acho que também não devemos, de fato, né, fazer nenhum tipo de divisão, né? A representação de categorias sindicais é diferente da sociedade com propósitos acadêmicos ou éticos ou de regulação profissional, mas tem o seu lugar, seu papel. Ei? Eu falei muito, hein? Não, voltou. Então, só para fazer esse parênteses. Agora, a questão das residências está no foco das nossas preocupações. Tem um edital que foi pactuado na comissão, né? Você deve ter acompanhado, Nacional de Residência Médica, o edital de residência médica, o primeiro que nós estamos lançando, haverá outro para residência multiprofissional, mas, sobretudo, além do que está sendo feito de imediato, retomar de uma forma mais forte esse papel da comissão e também a articulação com o Ministério da Educação. Nós estamos apostando muito nisso. O evento que vai acontecer na segunda-feira é junto com o MEC, porque não é possível, né, trabalhar de forma dissociada. Então, eu acho que seu apontamento é fundamental. E sobre o Rio de Janeiro, eu fico triste, né? Eu fico triste, Carioca. Ontem eu estive num evento com o prefeito Eduardo Paes, aí também sempre coloca na pauta a questão dos hospitais federais. Não só um foco de preocupação, mas que nós vamos estar trabalhando. Nós temos os institutos nacionais importantes no Rio, eu mencionei o INCA, mas temos cardiologia, não é? Temos o INTO, nós temos os institutos nacionais também sediados na Fiocruz e os hospitais, né, que tem toda uma trajetória e uma história de excelência, como você bem colocou. Então, nós vamos trabalhar tanto com a maior celeridade possível as novas direções, as nomeações, como também um grupo técnico, assessor, que nos ajude, não é, nesse trabalho, e que a gente supere, né, supere esse problema, e que eu acho que não vai ser num passe de mágica, mas que a gente tem um plano efetivo para isso. Estamos trabalhando nessa direção. Então, acho que é isso que eu queria te dizer. Muito obrigado, doutora Anísia. Só para informar, nós ainda temos 4 inscritos.
Então, nós pedimos a objetividade da pergunta para facilitar nosso horário. A Sabe o colega que lá a atrás... gente pode fazer? Eles Poxa. fazem a pergunta, eu anoto e aí eu respondo ao final. Porque pode ser? Tá bom. Porque aí fica menos longo. Tá bom. Tá? Por gentileza. Só vou pedir para as perguntas não serem muito longas para eu não me perder. Pois não, por favor. Oi, bom dia. Meu nome é Márcia Madela, sou pediatra, de consultório, não tem nada a reclamar sobre isso, mas sou também perita do INSS, então é onde eu vejo as mazelas. Então, assim, bem resumidamente, duas situações que me preocupam. Uma primeira é assim, que doenças que são frequentes e que são passíveis de controle, com tanta frequência, levem a doenças graves, como insuficiência renal crônica e a cegueira. Então, acho assim, inadmissível hoje em dia que isso aconteça, e acontece porque as pessoas não têm acesso a um controle adequado. Tá? Então, só para falar o mais frequente e que realmente, assim, eu acho inadmissível. Ainda mais como pediatra, a gente só pensa em prevenção. E a outra, a gente lida muito com a questão de fila para cirurgias eletivas. E essa fila gera não só o custo ali de vida para aquela pessoa, como um custo econômico enorme. Uma pessoa que fica 5 anos numa fila do INTO para operar, ela não volta a trabalhar. E isso tem um custo muito alto. Então, assim, a gente tem que rever isso, né? Eu acho que você investir em prevenção e investir em tratamento rápido vai levar um custo muito menor na outra ponta. Então, só assim, porque isso é uma coisa que sempre incomodou a todos nós, e é uma coisa que, né, faz muita diferença. E aproveitar essa oportunidade de conseguir falar isso com a ministra de Saúde. Obrigada. Muito obrigado, doutora Márcia. Agora passaremos à frente, aqui, por gentileza, a doutora Márcia Rosa, que quer fazer a pergunta. Em seguida, o doutor Delta Madureira e depois a doutora Valéria. Bom dia a todos. Meu nome é Márcia Rosa e, no momento, eu sou diretora da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer uma sugestão e uma pergunta. Como eu participei do Conselho Regional de Medicina há muitos anos e no movimento médico muitos anos, quando tivemos a questão da proposta dos mais médicos, aquilo teve uma dissensão muito grande na categoria. Mas nós sabemos, do fundo do coração, nós conhecemos essa realidade que a senhora colocou, e nós temos uma proposta de muitos anos, que é acolhida por todos os médicos. Inclusive, teve pesquisa de anos atrás, que a AMB própria fez, de que em torno de 80% dos médicos gostariam de trabalhar no SUS. E essa nossa proposta seria, e eu hoje coloco, a gente fala no nome de médicos, mas eu coloco em a equipe médica, ter um plano de cargos, mas seria uma espécie de carreira de Estado. Nós seríamos uma força nacional. Se você tem militares, juízes, promotores, que têm a sua carreira e vão para os rincões do país, nós teríamos um plano nesse sentido, onde a pessoa galgaria a sua carreira, toda a equipe estaria presente, né? Não seria o médico ir sozinho, mas faltaria um dos elementos prioritários na equipe de saúde. E até porque nós hoje temos essa tecnologia que nos fortaleceu muito na pandemia, essa troca de informação, evolução no conhecimento, na ciência, até se fazer uma pós-graduação via internet, por esses profissionais, eu acho que a gente teria, nesse momento, uma coisa estruturante, vamos dizer assim, né? Que eu acho que isso aí seria fundamental. E, inclusive, inserindo isso com a residência médica também, né? Podendo alguns fazerem temporariamente e outros fazendo aquela projeção de vida, inclusive nas periferias. Eu estou falando isso nos rincões, mas também nas periferias. Hoje nós temos teóricos que estão dizendo que, se nós não colocarmos o Estado dentro das periferias, a criminalidade vai administrar isso. As cidades, particularmente o Rio, vão ser loteadas e estão sendo loteadas, né? Então, essa estrutura deve chegar nessas questões. Então, acho que trago aqui mais uma vez essa proposta de uma carreira de Estado para as equipes do SUS poderem se inserir em todas as regiões. Muito obrigado. Dando sequência, convidar o professor doutor Delta Madureira, por favor. Bom dia a todos.
Meu nome é Delta Madureira, eu sou professor associado ao UFRJ, mas hoje estou aqui representando a nossa Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Eu sou irmão, tenho um serviço lá na Santa Casa e represento aqui o nosso provedor Francisco Horta. A minha pergunta, primeiro, é cumprimentar a nossa ministra pela excelente palestra, cumprimentar a SOMERGE pela iniciativa de convidá-la aqui nessa reunião tão importante para a SOMERGE. A minha pergunta, em relação a... Nós sabemos da importância das Santa Casas, sobretudo nos municípios do interior, que dependem praticamente exclusivamente da Santa Casa. Sabemos da importância também nos grandes municípios, no caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, em que ela atende uma grande quantidade de pessoas muito pobres. A minha pergunta, senhora ministra, qual a política, nesse momento, do Ministério da Saúde em relação a socorro e ajuda às Santa Casa, tanto das cidades pequenas como das cidades grandes? Muito obrigado, senhora ministra. Obrigado, professor. Agora, a nossa última pergunta, por gentileza, doutora Valéria. Ministra Anísia, parabenizo pela excelente palestra, parabenizo o professor Celso pelo convite, a doutor Benjamin também, mas a minha pergunta já foi contemplada, a resposta ao colega do sindicato, que é sobre residência médica. Ele queria sugerir um incremento nessa área. Já que houve só esse comentário, eu vou dar liberdade para mais uma mulher presente aqui, que levantou a mão algumas vezes depois, com a concessão da senhora ministra, por gentileza. Aí fechamos com a pergunta da colega. Obrigada. Parabéns, doutora Anísia. Muito bela a sua palestra, isso dá muita esperança para nós. Eu sou médica, trabalho com terapia nutricional, trabalho com nutrição, tem uma empresa pequena, mas que a gente está trabalhando fortemente numa área de inovação para trazer resposta a uma situação muito específica, que são as doenças raras tratadas nutricionalmente. A gente sabe que no Brasil há uma dificuldade imensa para as mães conseguirem esses produtos e, na pandemia, isso ficou muito agravado, porque não se conseguia trazer para o país as dietas para essas crianças. Eu trabalho há mais de 40 anos com essas pesquisas e trabalhando com nutrição, e hoje desenvolvemos produtos, inclusive trabalhando na época da pandemia com o Dr. Kevin dos Estados Unidos, trouxemos as fórmulas e estamos trabalhando aqui. Então, dentro dessa visão do Complexo Industrial da Saúde, eu gostaria de entender como é que nós podemos, nós pequenos, que estamos aqui no Brasil trabalhando aí dentro dessa área, podemos ter acesso para discutir esse aspecto dentro do Ministério. Muito obrigada. Márcia Caetano. Doutora Márcia. Obrigado a todos. Doutora Anísia, por favor. Bom, quero parabenizar a todas e todos vocês pelas questões excelentes dos comentários também. Começando com a Márcia, eu tenho uma convergência total, há muito falamos disso, né? De fato, é muito triste você ver problemas que seriam evitáveis com prevenção, não é? Seja por vacina, como eu exemplifiquei, seja por outros cuidados, como no caso de cegueira por questões infecciosas, né? Tudo isso eu acho que reforça a importância da atenção primária. Eu diria que na prevenção ter equipes de saúde voltadas para isso é fundamental, né? Então, acho que o passo para fortalecer isso, universalizarmos essa estratégia de saúde da família, seria um dos elementos mais, não é o único, mas é um dos mais importantes. Com relação à pergunta, ao que colocou a Márcia Rosa, né, que é a questão da carreira, formas estruturantes de lidar com esse problema estão na pauta.
Não temos ainda uma visão concluída sobre isso, até porque isso passa por todo um diálogo tripartite, como eu mencionei, mas, nesse momento, nós estamos com muito foco nas oportunidades de formação, né, principalmente as residências, mestrado profissional. Eu mesma participei, agora a Cristiane, que coordena essas ações de mestrado profissional em rede para a saúde da família, mas não só na saúde da família, outras especialidades também importantes para o SUS. Então, esse tem sido nosso foco nesse momento, mas, de fato, pensar as melhores formas de fixação é melhor. A questão que cada vez se coloca e que não é simples de resolver é você ter carreiras nacionais num país tão desigual. Então, acho que construir um consenso em torno dessa ideia não é algo simples, né? Digo, não vai ser uma coisa que a gente vai poder implementar de imediato, mas é uma questão para a gente enfrentar o que pode ser estruturante nessa direção. Com relação à questão das Santas Casas e do setor filantrópico, nós já, no primeiro mês de gestão, nos reunimos com todo o setor, né? Há uma lei que havia destinado recurso na ordem de 2 bilhões para o setor. Estamos trabalhando para esse cumprimento, mas sabemos que há dificuldades de outra natureza, de endividamento. Então, assim, eu tenho recebido várias solicitações do setor, estamos trabalhando com elas junto com a representação, o doutor Mirócles. Então, nós temos trabalhado, inclusive, porque são situações bastante diversas, né? No Brasil, não dá para ter uma ação única, né? Então, estamos trabalhando nessa direção e tem que ser, de fato, uma ação estabelecida a curto prazo, em função dessa realidade que o senhor relatou, até pelo que eu disse também, né? Nós sabemos que há muitas Santas Casas que atendem 100% SUS, então também entra nessa visão do Ministério da Saúde, e respondem por 60%, como eu disse, de internações hospitalares. Então, é uma questão bastante concreta e nós estamos trabalhando com esses dados e com um diálogo, naturalmente, com o setor, mas também pensando que talvez não se possa ter uma estratégia única para o setor, né? Terá que fazer uma análise do ponto de vista das necessidades, do desempenho, né? Então, vamos trabalhar nessa perspectiva, mas em diálogo com o setor, o que já vem ocorrendo. Até dizer isso para o senhor. Ok. Como tradição e... Pois não? Bom, no caso da Valéria, foi um comentário, mas eu esqueci da questão da terapia nutricional de doenças raras. Então, no caso da Valéria, que bom, temos convergência, realmente é prioritário fazer esse foco. Em relação às doenças raras, nós estamos trabalhando tanto na atenção especializada, na atenção primária, mas na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um dos casos que foi de pronto levado também para nós foi a questão da fibrose cística, né, por exemplo, aí ligada mais a medicamento do que a terapia nutricional. Em relação à terapia nutricional, eu acho que tem tudo a ver com o complexo econômico industrial da saúde e há um espaço aberto para propostas e diálogos nessa direção. Né, dizer também que o Ministério vai divulgar o que é feito já regularmente, não é uma novidade da nossa gestão, um manual para orientação de apresentação de propostas ao Ministério, e nós vamos divulgar amplamente, porque isso facilita. Mas, além disso, a abertura ao diálogo no Ministério, nas secretarias específicas, totalmente posto dessa forma. E eu queria só fazer um comentário, aproveitando que muita coisa que é feita no Brasil precisa ser mais conhecida, né? Por exemplo, nesse território Yanomami, a primeira informação que eu tinha que não havia fórmula nutricional no Brasil, né, para esse tratamento de uma desnutrição tão grave. Foi a primeira informação que eu tive. Que já teve, inclusive, uma fábrica vinculada ao Ministério da Saúde, pequena fábrica, né, mas que tinha sido desativada. Eu falei assim, não tem no Brasil, né? Não, nada assim tão complexo, a gente tem outras coisas complexas, mas o IMIP
em Pernambuco, foi responsável pela fórmula que nós estamos usando lá entre os Yanomami. E aí a gente vê também a importância de uma equipe dedicada, interdisciplinar, lá as nutricionistas, junto com a equipe médica, enfermagem, tudo, desenvolveram um processo muito interessante, porque as crianças não queriam aceitar aquela fórmula, né? Enfim, gosto, né? A gente sabe como é que é criança, né? E aí elas começaram a misturar com açaí. E aí isso fez um efeito fantástico, fantástico. Então, né, você vê, é uma inovação de baixíssimo custo, né, e que ela parte de uma visão de observação do outro, né, de uma coisa muito simples, né, muito elementar. Então, acho que, às vezes, a gente fala da alta complexidade, mas esquece que algumas soluções de inovação são muito voltadas para equipes dedicadas que observam, né, aquela população, que olham, né, que, na verdade, que olham, porque, muitas vezes, você tem uma forma indiferenciada de tratar populações que têm diferenças culturais e que precisam ser respeitadas, e isso faz parte da tradição médica, né? Não é uma novidade que eu estou dizendo. Então, eu queria concluir, doutor Celso, se me permite, também mencionando que, quando o senhor falou dos artigos, um deles é de colegas meus, né, que é o Luiz Otávio Ferreira, a Nara Azevedo e o Marco Shaw, e é um artigo muito interessante, porque ele mostra a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro como uma sociedade, como o senhor falou, um período em que se chocavam ideias conservadoras, ideias libertárias, como uma entidade que buscou inovar, né, criando redes alternativas ao conhecimento oficial, né? Um pouco esse é o argumento do artigo, né? Então, acho que nós precisamos, como eu falo no livro que foi mencionado, Tradição e Inovação, não se trata de negar tudo da tradição, mas sim de problematizar a tradição à luz dos desafios, né, contemporâneos e, principalmente, dos valores, né, que nós defendemos, no meu caso aqui, né, que eu procurei defender, que é essa visão integral da saúde e um acesso de qualidade. Obrigada. Muito obrigado, doutora Anísia. Só para uma questão de nós falarmos alguma coisa historicamente, por história tradicional da própria Somerge, né, eu não sou MC, né, eu sou médico, eu sou diretor secretário-geral da Somerge, sou delegado titular da MB, né, da nossa MB. Também pertenço à Conitec, como representante da MB, fazendo parte do Comitê de Procedimentos e também de Produtos, né? Foi uma honra participar da minha primeira reunião da Conitec, junto ao doutor Gadelha, foi muito excelente, uma experiência muito boa. E também presido a Academia Nacional de Saúde das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Então, uma honra muito grande, todos nós estamos participando aqui também desse evento. E, para finalizar, e temos também que a doutora Anísia tem um compromisso que a equipe de gravação já está aguardando, nós gostaríamos, só para finalizar, 1 minuto para cada membro da mesa e a palavra final da senhora. Doutor Clóvis Munhoz. Rapidamente, eu queria agradecer e parabenizar a Somerge pela iniciativa do evento, parabenizar o doutor Celso pela linda e merecidíssima homenagem prestada à excelentíssima senhora ministra, parabenizá-la também pela excelência da palestra, as perguntas dos presentes extremamente pertinentes e a presença de todos, e um bom dia. Muito obrigado. Passar a palavra ao doutor César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Bom, concluindo, né, eu acho que foi muito importante nós termos estado com a ministra aqui. Acho que é muito importante essas inserções que a ministra tem tido oportunidade de fazer junto à classe médica, para que nós, médicos, possamos conhecê-la, a sua forma de pensar, a sua forma de ver a saúde, a sua noção de cidadania e da maneira como pensa conduzir a saúde no Brasil. É uma oportunidade para nós, médicos. Eu conhecia, claro, a ministra da sua atuação na Fiocruz, mas não acompanhava com o interesse que agora acompanho, e pude ver, e tenho a impressão que todos vocês
ficaram bastante bem impressionados com a sensibilidade da ministra e com os encaminhamentos que ela pensa dar à saúde no Brasil. Né? Então, só me resta agradecer o convite da SOMERGE, parabenizar também o doutor Celso pela ideia e por concretizar essa homenagem à ministra pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, e agradecer ao meu amigo Benjamin aqui, por patrocinar esse evento e nos convidar a todos. Parabéns, viu, ministra? Estamos bastante esperançosos com a sua ação dentro do Ministério. Muito obrigado, doutor César. Nós passamos agora a palavra ao doutor Celso Ferreira Ramos Filho, presidente da Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Bom, eu vou apenas agradecer à ministra ter aceito o nosso convite, e já falei o que tinha que falar. Vou convidá-los a todos para uma taça de espumante que nós vamos ter agora, oferta da Medicina e Cirurgia, tanto para a ministra como também para a nossa própria Sociedade de Medicina e Cirurgia. E nossos comerciais, que a diretoria da Medicina e Cirurgia venha para cá depois para a gente tirar uma fotografia com a ministra. Isso, a posteriori, por favor. Agora a palavra ao doutor Benjamin Batista, presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, SOMERGE. Bem, muita coisa já foi dita, né? Mas eu quero ressaltar aqui a presença à mesa das principais entidades médicas do Rio de Janeiro e do Brasil também, né? Então, temos aqui a MB, quero agradecer a presença do seu presidente, doutor César, do doutor Celso, que é o nosso anfitrião de hoje, do doutor Clóvis, né, a quem quero agradecer, como presidente do CREMES, a cessão desse espaço para que a gente pudesse se reunir, né? E, por fim, agradecer à ministra e dizer a ela da importância da presença dela nessa reunião da SOMERGE, que assim se torna uma reunião memorável, né, nessa manhã de sábado, e dizer que agregou muito valor à nossa reunião, abrilhantou muito a nossa reunião, e por isso eu quero imensamente agradecer por isso. E muito obrigado a todos pela presença. Passando agora para as palavras finais da nossa excelentíssima senhora ministra de Estado de Saúde, doutora Anísia Trindade. Por favor. Bom, minhas palavras são apenas de agradecimento, não é, porque algumas considerações finais eu já pude fazer à medida que respondi as perguntas, mas, ao lado desse agradecimento, é um reconhecimento, né, aos ilustres membros da mesa, representantes de sociedades médicas de tanta importância no Rio de Janeiro, no Brasil, com a AMB. Então, eu não só agradeço, como considero que seja, né, um momento não isolado, mas que seja um marco de um diálogo que precisamos manter. Então, essas são minhas palavras finais. Vamos manter esse diálogo. Eu sei que algumas das agendas do Ministério da Saúde são polêmicas, não é? E sem polêmica não há democracia nem avanço, mas nós precisamos saber exatamente construir o ambiente de um diálogo produtivo, de avançar em convergências no que se consegue, né, ter em comum o máximo possível, e onde houver divergência, que seja sempre vista de uma maneira a valorizar o diálogo, a democracia, e sabendo sempre que rumos podem ser corrigidos à medida que haja avaliação permanente e diálogo. É o que eu acredito, é o que eu pratiquei, né, ao longo da minha vida. Então, é basicamente isso. Muito obrigada, e a conversa continua. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e também aos nossos colaboradores, que foram facilitadores para que pudéssemos ter essa reunião. Damos por encerrada a cerimônia e convidamos a todos para o coffee break. Lembrando que, após o coffee break, a diretoria e os representantes da SOMERGE retornam para cá para darmos continuidade à nossa Assembleia Deliberativa. Obrigado.